lembra dele, não se lembra de buscar Jesus. E Jesus, muitas vezes, precisa permitir situações na nossa vida, e às vezes demora dias, às vezes meses, anos, para nós estar prostrados ali buscando o Senhor. Porque muitas das vezes, quando está tudo bem, nós não lembramos de buscar o Senhor. Então há necessidade de buscar o Senhor. Nós temos que ter essa perseverança. E saiu ali, Jesus falou: onde o puseram? E saiu, ele foi lá e mostrou. Olha só, novamente, o que aconteceu com Marta. Olha, Marta quis impedir um milagre de Jesus ali. Talvez nós lemos a Bíblia, nós não procuramos ir a fundo. Às vezes nós não entendemos a Bíblia, porque deixamos de deixar Deus trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Nós não pedimos para o Senhor nos revelar exatamente. Você vê como Marta tentou impedir o milagre? Jesus, quando chegou àquele lugar e mandou tirar a pedra, o que Marta falou? Senhor, já é de 4 dias, já está cheirando mal, você não vai fazer isso aqui, né, Senhor? Se Pedro, todo mundo vai sair de dentro, todo mundo vai sair correndo, não faça isso, Senhor, já está cheirando mal. Jesus falou: Marta, não tinha dito que você quer esperança a glória de Deus? Tirai a pedra. E tirar a pedra, e Jesus ordenou para que Lázaro saísse para fora. Glória a Deus. Agora eu pergunto para você: será que Lázaro saiu ali andando? Será que ele saiu andando? Quem acha que ele saiu andando? Ninguém, né? E na realidade, na Bíblia não fala, irmão. Mas se vê, quando Jesus ordenou que ele saiu para fora, Jesus ordenou que desatasse os pés dele que estavam atados, as mãos e o rosto. Ali, talvez sem que alguém visse, os anjos devem ter pegado Lázaro, colocou ele até ali, onde Jesus ordenou que desatasse e deixasse ele ir. E muita daquela multidão que estava ali, que não cria Jesus, a partir daquele momento passaram a crer em Jesus. Porque 4 dias, irmãos, aqueles tempos existia uma enfermidade que as pessoas ficavam até o 3º dia como morto, e no 3º dia ele voltava à vida, porque na realidade não estavam mortos. E Jesus, sábio, esperou até o 4º dia, porque no 4º dia não tinha mais desculpa. Então o nome do Senhor foi glorificado. Glória, glória a Deus. Então, irmão, na nossa vida há situações que parece que não tem mais jeito, parece que já está sepultado, já está cheirando mal, não tem mais jeito. Mas aquele que tem o poder para ressuscitar o morto, ele está aqui nesta noite. Maravilhoso. Ele está aqui nesta noite para ressuscitar aquilo que para você está morto. Talvez você perdeu alguma coisa e alguém que te conhece fala: isso aí já é, não tem mais jeito, já faliu, já está decretada a falência, não tem mais jeito. Mas Deus fala que tem jeito. Jesus fala que tem jeito para toda situação, sim. Tem jeito, assim como a palavra de Deus diz que é assim, que aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê profundamente não morrerá. Então nós temos que crer nessa palavra, irmão, e saber que Deus, Ele tem o poder. As lutas vêm, as tribulações vêm, e Jesus no livro 15 de João falou: não fosse vós que escolhesse, mas foi eu que escolhi a vós. Então, não foi nós que escolhemos Jesus, não. Foi Ele que nos escolheu. E nos escolheu para fazer uma boa obra aqui nessa terra. Nós temos que, às vezes, eu sei que às vezes, colocamos tanto empecilho, tanta desculpa para não ir na casa do Pai. Se hoje eu tenho trabalho, se hoje o fulano está doente, hoje eu tenho aqui a minha mãe, eu tenho aqui minha irmã, tenho aqui meu pai, tenho aqui meu parente, hoje eu não vou na igreja. Às vezes há muita preocupação, às vezes, na nossa vida, irmão. Como Pedro, quando Jesus chamou ele para seguir a ele, em Mateus 19, versículo 27, Jesus, quando chamou Pedro, Pedro teve uma grande preocupação. Se vocês lerem ali, vocês vão entender. Pedro teve uma grande preocupação. Ele perguntou para Jesus: Senhor, se nós largar os nossos afazeres para te servir, o que nós vamos receber em troca? Pedro ali talvez preocupou com a família, levar o alimento para casa, como queria fazer.
E no versículo de número 29, Jesus fala: olha, aquele que deixar sua casa, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seus filhos, o seu trabalho, ele fala terra, ele vai botar para terra, está por trabalho, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e dará a vida eterna. Aleluia. Quando nós nos preocupamos em fazer a obra de Deus, irmão, Deus, ele prepara tudo. Deus é que prepara as condições, mas nós temos que dar o primeiro passo para Ele. Quando nós demos o nosso primeiro passo para Ele, Ele nos dá uma caminhada toda para nós, irmão. Ele tem uma vida inteira para nós. Não que nós vamos ter só momentos alegres, não. Não é só momentos fáceis, não. Nós vamos ter momentos difíceis na nossa vida. É mesmo. Momentos muito difíceis. Mas creia que em cada momento daquele, o Senhor está na nossa frente para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger e preparar o caminho para nós passar. Não importa o caminho que você está passando, talvez você está num caminho aí que o inimigo está vindo atrás e de repente você se encontra com o mar na tua frente. Como aquele povo que saiu com Moisés ali. Moisés, você trouxe nós aqui para morrer, porque você não deixou nós mesmos lá onde estava? Também nós estávamos seguros lá. Agora o homem vem aí para nos matar, nós não temos para onde ir, e o mar na nossa frente. Mas Deus deu ordem para Moisés colocar a vara no mar se abriu. Irmão, não se preocupe com o mar na sua frente, não. Não se preocupe se o mar vai abrir para você passar, não. Porque se Deus não abrir o mar para você passar, Ele vai dar autoridade para você passar por cima do mar. Amém? Deus é poderoso, irmãos. Eu creio na palavra de Deus. Talvez uma palavra simples, talvez você esperava uns pulos aqui, uns tacatá. Irmãos, Deus ele tem um jeito de trabalhar. É verdade. Deus, muitas das vezes, coloca para pregar com grande diferença. De repente, Deus coloca para pregar devagar. Nós temos que obedecer a Deus, sabe por quê? Quando nós pregamos devagar, irmãos, o povo entender a palavra direitinho. Que às vezes com muito o povo fica até sem entender a palavra. E Deus tem o trabalho dele, irmão. Deus tem o trabalho dele. Não importa, irmãos, a situação que você está passando. Se você tem um grande problema, nunca diga para Deus: Senhor, eu estou com um grande problema. Mas diga para o problema, eu tenho um grande Deus. Aleluia. Nós temos um grande Deus, irmão. Maravilhoso. Ele pode todas as coisas. Tudo, irmão. No Salmo de número 37, a palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Deus tem um de melhor, irmão. Como nós pensamos, muitas das vezes nós nos esforçamos para fazer o de melhor para os nossos filhos. E a Bíblia diz: quanto mais Deus para nós. Muito mais Deus para nós. Deus tem de melhor, irmãos. Mas nós temos que crer, confiar, esperar. Muitas das vezes nós pedimos um milagre na nossa vida. Nós pedimos um milagre para Deus. Nós queremos ver, presenciar na nossa vida um milagre. Só que para Deus fazer um milagre na nossa vida, nós temos que passar por essa situação. Muitas das vezes nós estamos até dentro do caixão já. E Deus chega lá e manda a hora para você sair. Entendeu? Nós temos que passar, irmãos, situações. No livro de Jó, capítulo 5, versículo de número 17 em diante, Jesus fala assim: olha, bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Mas ele fala assim: mas não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Muitas vezes vem uma situação na nossa frente, na nossa vida, e muitas vezes nós falamos assim: Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu não aceito essa enfermidade. Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso do meu filho, não aceito isso do meu marido, não aceito isso da minha esposa, não aceito. É tanto eu não aceito aí, que a Bíblia diz para nós não rejeitar o que vem, não. Seja enfermidade, seja o desemprego, seja o que for, nós não devemos rejeitar, porque Deus tem um tratado sobre a terra. Mas tem uma saída, irmão. Saída. Deus colocou o poder nas nossas mãos. Aleluia. Para expulsar o Satanás. Quando vimos uma enfermidade, uma situação contra a nossa vida, nunca diga não aceito. Mas diga para aquele problema: olha, em nome de Jesus eu te repreendo e te ordeno saia. E ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer a nossa parte. Deus deu autoridade para nós.
Deus nos deu autoridade. Então nós temos que aprender. E a Bíblia, irmão, eu sou semi-analfabeto, como eu estava falando que Deus tirou. Só que o quarto ano primário, eu já parei de estudar já 50 e poucos anos atrás. Então, mas é verdade, irmãos. Quando nós queremos saber de alguma coisa, então nós temos resposta para tudo, irmão. Mas nós temos que obedecer essa palavra da parte de Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma grande salva para Jesus? Vamos dar uma grande salva para Jesus? Vamos dar uma grande salva para Jesus?